Oi gente, tudo bem? Tô passando aqui com vocês para deixar um pouquinho aí sobre esse vídeo que eu deixei para vocês aqui no Café de Oportunidade, falando sobre dívidas e como sair das dívidas, não é? E a gente ficou de fazer uma live ou um vídeo, então tô passando aqui com vocês para informar que essa semana ainda eu passo algumas dicas de como você pode chegar a concretizar essa eliminação da sua vida, tá bom? Então escuta aqui o vídeo, deixa o comentário e aí a gente vai se falando ao longo dessa semana, tá bom? Tchau, tchau! Então, gente, como vocês podem ter visto aí no stories anterior, a quantidade que eu tava foi um presente de aniversário, né? Meu aniversário é dia 21 de setembro e dia 14 de setembro de 2021 eu tava nessas condições. Então, se eu conseguir, você também consegue. Basta querer, se esforçar e aprender e a não cometer mais o mesmo erro. Detalhe pequeno, eu sempre guardo esse papel até hoje para eu me lembrar o quanto eu, como ser humano, com força de vontade, fé e muita vontade de realizar, a gente consegue sim. Então, se eu conseguir, você também consegue. Se gostou, comenta, compartilha comigo qual é a tua dor, para que a gente possa aí trazer dicas para que você possa sair dessa situação, tá bom? Tchau, tchau! She my kryptonite, that's every night. Can't get enough, creeping up. My focus fine, baby. You know I've been working towards the only time. Oi, gente, tudo bem? Bom dia. Eu tô passando aqui com vocês nessa manhã. Já fiz várias coisas, estou acordada desde as 5 da manhã, mas eu vim aqui passar o vídeo que eu prometi para vocês sobre, até fiz umas anotações aqui, tá? Como sair das dívidas e entender que o dinheiro e as dívidas são totalmente emocionais. Quando a gente não tem esse controle emocional daquilo que a gente pode ou não pode fazer, a gente não se planeja e a gente vai levando a vida dessa forma. Existem pessoas hoje em dia, né, que passam anos vivendo desse jeito. Deixa a vida me levar. Então é muito importante você começar a analisar como é seu comportamento com o dinheiro, como é seu comportamento com seu planejamento, como é o seu comportamento com as dívidas que você faz mensalmente. Olá, gente, tudo bem? Bom dia! Tô passando aqui com vocês para cumprir aquilo que eu prometi. Fiz algumas anotações, né? Que a gente vai aí falar sobre o dinheiro, sobre dívidas, como sair das dívidas, e eu fiz um post ontem à noite falando que tanto as dívidas quanto o dinheiro, eles são emocionais. Muitas das vezes nós não nos planejamos para fazer algo, fazemos da forma que dá, que aí Deus vai abençoar e lá naquele mês quando eu receber eu vou conseguir pagar, e é através dessas emoções e atitudes impensadas que as dívidas começam a acumular, ou que você não se planejou para fazer aquilo que realmente importava, não aquilo que o seu desejo imediato fez com que você fizesse. Então hoje, nesse vídeo, eu vou falar muito sobre o dinheiro emocional e a dívida que é emocional. São de vídeos rápidos. Então, e por que eu digo que o dinheiro e as dívidas, elas são emocionais? Quais são os reais motivos que levam as pessoas a se endividarem? Eu coloquei alguns tópicos aqui que eu vou ler para você e que isso te leve a uma reflexão da sua situação atual, se for o seu caso, é claro, né? Por exemplo, emocionalmente, as pessoas que estão endividadas, elas se desgastam a sua energia, ficam com energia baixa, e através desse desgaste, dessa preocupação, né, desse desgaste, dessa baixa de energia, leva a pessoa à preocupação. E quando isso acontece, você não consegue raciocinar direito, porque o teu emocional está abalado, você está preocupada, não sabe como sair dessa situação. Então esse é um dos pontos importantíssimos para você começar a se observar, porque quanto mais emocional você estiver, menos você consegue raciocinar. Isso é muito importante. Para vocês conhecerem um pouco, eu vou falar alguns dados
do ano de 2022 para vocês entenderem como as pessoas estão endividadas no Brasil e o quanto elas precisam trabalhar o emocional delas para que elas entendam, reflitam e tomem uma atitude de mudança, tá? Olha só, 90% das pessoas se endividam porque elas quiseram adiantar, isso é milenar, tá na Bíblia, adiantar algo que só poderia ter no futuro, para satisfazer prazeres imediatos, sem consciência. O que esse texto que eu escrevi essa frase rapidinho, mas é só para te levar à reflexão mesmo. Pensa comigo, eu quero comprar uma coisa ou ter uma coisa que no momento eu não tenho condições financeiras de ter, mas eu compro pensando que lá na frente eu vou conseguir. Então, aí você acaba comprando, pensando que lá na frente, quando você tiver o dinheiro, você vai conseguir pagar. E aí que começa a bola de neve e as dívidas que você não vai conseguir mais ter o controle. Basta lembrar também, gente, que eu tô dando exemplos aqui de pessoas que 90% das pessoas se endividam por conta de querer adiantar algo que elas poderiam se planejar e ter só no futuro, não de forma imediata, sem consciência, tá? Porém, existe um outro dado também que é muito importante. Após pandemia, né, um dos dados bem atuais que a gente vê por aí, muitas pessoas se endividaram porque perderam o emprego, não tinham seu colchão financeiro, não tinham dinheiro guardado para suprir as dívidas, não sabiam como poderiam sair das dívidas porque acabaram acumulando dívidas, que foi o meu caso por conta da pandemia, não estava trabalhando e se acumulou. Vocês já viram no post anterior de ontem que eu mostrei para vocês. Então, existem também essas pessoas que estão nessa situação que não foi totalmente compra aleatória para ter sem poder. Foi porque elas não tiveram esse colchão financeiro, esse rendimento guardado para suprir as necessidades em caso de alguma emergência, que é os dados pós-pandemia, que muitas pessoas ficaram desempregadas ou muitos empresários e microempreendedores fecharam as portas por não ter clientes, não conseguiram se inovar, se preocuparam, não conseguiram pensar racionalmente para mudar a situação. Então existem essas pessoas, que eu no caso me encaixo nessa segunda opção, que aconteceu essa situação. Então o dinheiro é emocional e as dívidas são emocionais. Se você tratar tudo de forma emocional, você não vai conseguir raciocinar para conseguir sair da situação em que você se encontra nesse momento. Então, vou te passar mais uns 2 vídeos para a gente finalizar os vídeos de hoje falando do dinheiro e das dívidas emocionais. Então, gente, como o dinheiro é emocional e as dívidas são emocionais, eu quero deixar aqui uma reflexão para vocês. Vejam só, por que você se endivida? Porque você não faz planos e por esse motivo você se endivida. Quando você não faz planos, quando você não tem o seu colchão financeiro, quando você não tem a tua reserva de emergência, tudo isso te leva ao endividamento. Por quê? Porque você tem desejos, você tem sonhos a realizar, só que você quer antecipar isso através de vou comprar para ver se dá certo, ou acabou que aconteceu uma coisa, fiquei desempregada, eu só tenho um tipo de fonte de renda e quando essa fonte acaba, eu não tenho minha reserva de emergência, eu não tenho meu colchão financeiro e isso vai me trazer o quê? Dívidas. E aí, sem pensar racionalmente, eu acumulo mais dívidas ainda. Então, pensem sobre isso. Nós vamos finalizar o primeiro vídeo, né? Falando sobre como sair das dívidas. Esse vídeo de hoje foi mais uma reflexão do teu emocional, para que você comece a se observar, analisar isso e mudar a sua situação. Um último dado aqui, olha, em 2022, 78% das pessoas estão endividadas. Esses dados foram tirados aí de fontes fidedignas. E 40% das pessoas estão com nome sujo no SPC e no Serasa. Tudo isso porque não conseguiram trabalhar o seu emocional, se planejar para que no futuro pudessem realizar aquilo que realmente era necessário para a vida delas. No próximo vídeo eu vou falar um pouco e te dar algumas dicas de como você pode trabalhar o seu emocional através de leitura e de aprendizados. Eu vou te indicar, tá bom? Fica por aqui.
Então, gente, esse é o último vídeo de hoje falando como sair das dívidas, tá bom? E o dinheiro é emocional e as dívidas são emocionais. Mas esse último vídeo de agora é só para te indicar livros para que você consiga trabalhar o seu emocional de forma positiva para sair dessa situação. O primeiro livro é O Poder Verdadeiro, de Paulo Vieira, que é todo o método CIS escrito. Eu vou deixar a foto dele no próximo vídeo. Também 12 dias para atualizar sua vida, para mudar sua vida. Esse aqui do Thiago Brunet, também vou deixar no próximo Stories. E o último falando de dinheiro, que é emocional, Thiago Brunet também. Então esses 3 vídeos que estão ligados ao seu emocional, a dinheiro e dívidas, para trabalhar o seu emocional, para mudar, eu vou deixar no próximos Stories. Espero poder ter te ajudado.